É treta no STF! O ministro Fux estaria incomodando alguns dos seus colegas lá no Supremo depois de ele descolar do ministro Alexandre de Moraes, confrontar ele publicamente e dizer que ele vai revisar as penas exageradas do caso da Débora, o que pode abrir caminho para outras revisões de pena dos réus do 8 de janeiro. Mas Fux não está só. Vários ministros concordam com ele, como eu vou mostrar para você aqui hoje. A matéria é da Folha de São Paulo e saiu hoje, acompanha aqui comigo, ó. Fux gera incômodo no STF ao se descolar de Moraes após 500 casos do 8 de janeiro. A mudança de postura do ministro Fux em relação às condenações dos réus do 8 de janeiro provocou incômodo entre os integrantes do tribunal. Até semana passada, o ministro era considerado alinhado à corrente liderada pelo relator dos casos, Alexandre de Moraes, o que reforçava uma imagem de unidade em torno das decisões do tribunal diante de críticas de bolsonaristas à condução dos processos. Fux acompanhou Moraes em quase todas as 500 condenações relacionadas aos ataques. Na semana passada, o ministro reviu a adesão e apresentou publicamente questionamentos sobre um caso tornado simbólico pelo bolsonarismo, o da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua que fica em frente ao Supremo. Veja então que interessante. Quer dizer então que o incômodo com o ministro Fux é porque ele mudou de postura, descolou do Moraes e parou de seguir os entendimentos do Moraes, o que os críticos dentro do STF acham que prejudica a imagem de unidade do tribunal. Mas vem cá, o STF não é um tribunal colegiado? Não são 11 juízes? 11 cabeças diferentes? Venham cá, ministros que estão incomodados com o Fux, me respondam o seguinte: a Constituição não previu 11 ministros no Supremo? Um tribunal colegiado, justamente para vocês poderem pensar diferente, debaterem diferentes visões de mundo, visões jurídicas. Se fosse para ter unidade, para todo mundo votar igual, sem divergência, não precisava ter criado um Supremo Tribunal Federal. Criava aí um Supremo Ministro Federal. E pronto, deixava só Alexandre de Moraes lá, decidindo tudo. Mas não foi isso que a Constituição fez. Então vocês estão errados. O Fux divergir, discordar, confrontar o Moraes, especialmente considerando os abusos e ilegalidades de Moraes, é algo bom, é algo correto, é algo positivo. E aí, você que está aqui concorda comigo? Então curte o vídeo para que a voz da nossa indignação chegue mais longe e acompanhe aqui comigo, ó. 2 ministros ouvidos sob reserva pela Folha afirmam que, em processos de grande repercussão, o Fux costuma levar em conta avaliações externas sobre a atuação do Supremo. Por exemplo, manifestações populares, da mídia, de comunidades políticas e de círculos jurídicos. Esse seria o caso agora na avaliação desses integrantes da corte. O incômodo ficou ainda maior devido às palavras usadas por Fux. Ele disse que ele iria exercer a humildade judicial para rever erros cometidos no decorrer dos processos contra os acusados de participar dos atos golpistas. Para quem que falta a humildade judicial, hein? Quem que vocês acham que essa fala do Fux pegou em cheio? Conta aí para mim nos comentários. Para quem que tá faltando humildade? Isso de se curvar às opiniões e críticas à sociedade aqui pode até ser verdade em relação ao Fux, mas não é só o Fux. Em certa medida, todos os ministros do STF fazem isso em maior ou menor grau. É injusto dizer que é só o Fux. Basta ver todos os recuos do Moraes desde a semana passada. Foram todos por conta da pressão popular e da indignação com o caso da Débora. O ministro Fux tem que ser parabenizado por ele ter a coragem de mudar, de admitir erros, de ter humildade judicial, como ele mesmo disse, e não ter compromisso com o erro, como os demais ministros do Supremo parecem ter. Apenas para evitar um constrangimento ao tribunal, eles querem manter condenações ilegais aos presos do 8 de janeiro, ou seja, vão destruir vidas, vão destruir famílias, ilegalmente. Para quê? Para preservar a imagem da corte? Isso é uma abominação. Mas pior, isso não está preservando a imagem da corte, isso está destruindo a imagem da corte. Agora, o Fux falou que ele ia rever o caso da Débora porque embaixo da toga bate um coração. Agora, se é essa a mesma razão, ele vai ter que rever também a pena dos vários outros que eles estão julgando. Senão, a mensagem que o Fux vai acabar passando é que debaixo da toga há um espelho e não um coração. Existe apenas a preocupação com a imagem pública de estar cometendo uma grande injustiça e não com a injustiça em si. Mas a treta lá no Supremo tem 2 lados.
Enquanto tem gente incomodado com o Fux, tem gente também que apoia o Fux, mas não tem coragem de dizer porque tem medo do Moraes. Olha que absurdo essa reportagem que saiu no Globo uns dias atrás. Olha aí. Fux não é o único ministro do STF a discordar de Moraes sobre as penas do 8 de janeiro. Eu vou mostrar para você só 3 parágrafos dessa matéria aqui para você entender. Só 3 parágrafos, olha aqui. Outros ministros que não foram nomeados ao Supremo por Jair Bolsonaro chegaram a confidenciar a liderança do Centrão que gostariam de discutir um caminho para aplicar penas mais brandas para aqueles que não depredaram e não vandalizaram os prédios dos 3 poderes. Ao falar sobre o tema, porém, os magistrados têm ponderado que o ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos do 8 de janeiro, não dá espaço para qualquer conversa sobre a dosimetria das penas. Gente, ele não tem que dar espaço ou não dar espaço. É prerrogativa do juiz ir lá e votar diferente, ponto. Segue aí, ó. Mesmo com visão divergente daquela do relator, magistrados fazem análise de que a tendência da corte é não se dividir sobre esse tema, para não confrontar o Moraes publicamente. A ideia é evitar flancos de ataque ao STF, que já está pressionado pelos políticos bolsonaristas e parte da opinião pública. Pois é, gente, que atrocidade, que abominação. Eles sabem que estão errados, eles até queriam corrigir o erro, mas eles têm medo de Moraes e da reação dele e não querem comprometer a imagem do tribunal. Ou seja, vários deles não têm mesmo coração embaixo da toga, não têm coragem, não têm honra, mas só tem mesmo um espelho. Ministros, falem, ergam suas vozes, vocês têm muito poder, vocês têm um megafone, vocês têm toda a imprensa para amplificar tudo o que vocês dizem, vocês têm um compromisso, um juramento de seguir a Constituição, de aplicar a verdade, de identificar a verdade, buscar a verdade, de produzir justiça. Discordem no Moraes os votos, nos processos, apliquem a lei, sejam técnicos. Eu garanto para vocês que se vocês fizerem isso, vocês vão contribuir muito mais para melhorar a imagem do STF perante a população brasileira do que se escondendo para não arranhar a imagem da corte. Se vocês se levantassem contra esses abusos, vocês não iriam arranhar a imagem da corte, vocês iriam melhorar. Vocês iam ser como Joaquim Barbosa, representando milhões de brasileiros nas suas brigas com Gilmar no plenário. Nós torcíamos pelo Joaquim Barbosa no caso Mensalão. A gente vibrava com ele. E como ele disse a Gilmar, saiam às ruas, ministros. Os senhores estão envergonhando o tribunal. Quem que vai ser o Joaquim Barbosa de Moraes? Só o Fux? Tenham coragem, ministros. Agora me conta, você que está aqui, a sua opinião. Você concorda que os ministros que discordam do Moraes deveriam se erguer, mostrar suas vozes? Me conta aí nos comentários e curte o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para você não perder nenhuma novidade como essa e se torna membro do canal, não só para você receber análises exclusivas, mas especialmente porque é uma forma muito bacana de você estar apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço.